E aí pessoal, tudo bom? Então, o seguinte, hoje vamos fazer um exercício, tá, sobre distribuições contínuas de carga. Ok, esse é o exercício 32 do Halliday 3, oitava edição, e está na página 46, ok? Então vamos lá. O exercício diz o seguinte, na figura, essa figura aqui embaixo, uma carga positiva com Q igual a 7,81 picocoulombs. Então vamos anotando aqui para usar depois. Q 7,81 picocoulombs. Vamos aproveitar aqui já para transformar para unidades, para o Sistema Internacional de Unidades. Então pico é 10 a menos 12. Ok, então essa carga ela está disposta uniformemente em uma barra fina, não condutora, de comprimento L igual a 14,5 centímetros. Então está aqui. Essa é a barra. Ok? Então ela tem um comprimento aqui L de 14,5 centímetros. De novo, passando para o Sistema Internacional de Unidades, então é 14,5 vezes 10 a menos 2 metros. Tá. Aí o que ele quer? Letra A, determine o módulo, e B, orientação do campo elétrico no ponto P, onde R é igual a 6 centímetros. Então ele quer o campo elétrico nesse ponto aqui, nesse ponto P, que está a uma distância de 6 centímetros aqui, perpendicularmente da barra. Então vamos colocar aqui R igual a 6 centímetros, ou 6 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Então esses são os dados do problema. Beleza, então. Então como que a gente resolve isso? A primeira coisa aqui que a gente vai reparar é que esse ponto P ele está num ponto simétrico em relação à barra. O que eu quero dizer com simétrico? Quer dizer que ele está na bissetriz aqui da barra, nessa reta que divide a barra em duas. Portanto, tem a mesma quantidade de cargas de um lado e do outro também. Ok? Só por isso aí você já deve imaginar então que não vai ter campo que na direção X, não tem campo para cá nem para cá. Você vai ter campo apenas na direção Y. Então, apenas por argumento de simetria, a gente percebe isso. Tá? Para você confirmar aqui, imagine o seguinte. Vamos pegar qualquer porção aqui da barra, então, por exemplo, essa quantidade de carga aqui, infinitesimal, uma quantidade pequenininha de carga. Na mesma distância do outro lado, vai ter uma quantidade igual de carga. Ok? Como é que eu sei que vai ter uma quantidade igual de carga? Porque o problema diz que a carga Q está distribuída uniformemente no comprimento L. Tá? Não tem mais carga de um lado do que o outro. Não tem porções onde tem mais carga do que outros lugares da barra. Então, essa carga aqui está dividida igualmente no comprimento L. Tá? Beleza. E o que isso significa para a gente? Significa o seguinte. Significa que, por exemplo, esse ponto aqui está a uma certa distância aí do ponto P. Essa carga aqui vai estar à mesma distância do ponto P. Essa carga aqui causa um campo elétrico nessa direção, vamos chamar de DE. Essa carga aqui também causa um campo elétrico com o mesmo módulo. Por quê? Porque está à mesma distância do ponto P, tá? E faz o mesmo ângulo aqui
com a horizontal que o que o outro lado causou. A única diferença é que os campos vão estar em direções diferentes, mas em módulo, esses dois campos são iguais. Ok? Se esses dois campos são iguais, e eles fazem o mesmo ângulo com a horizontal, uma projeção desse lado aqui, desse campo, vai resultar numa mesma projeção do outro lado. Então, essas duas projeções se cancelam, certo? Uma aponta para um lado, outra aponta para o outro, então elas se cancelam. O que sobra aqui? Sobra as projeções na direção Y. Então você vai ter a desse lado aqui, mais a que está do outro lado. Você soma as duas e daí você duplica. Então esse aqui vai ser esse campo resultante dessas cargas infinitesimais ali. Que você pode ver também rapidamente aqui, que essas duas coisas acontecem, fazendo um paralelograma aqui, né? Então você veja que a soma desses dois vetores resulta apenas em um vetor na direção Y e nada na direção X. Ok? Então isso facilita para a gente. Por que facilita para a gente? Porque agora eu não preciso calcular campos que não estejam na direção Y. Eu não preciso calcular os campos da direção X. Em outras palavras, eu não preciso me preocupar com todo esse caráter vetorial do campo elétrico, nesse caso aqui. Muito bem, então como que eu vou somar esses campos que estão apenas na direção Y? Eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar a imaginar aqui essa carga infinitesimal aqui. Né? Vamos chamar essa carga aqui de dq. É uma carga pequenininha ali. Tá? Então essa carga ali, ela cria um campo dE aqui nessa direção aqui que faz esse ângulo θ aqui, com o eixo Y. Mas eu vou somar apenas as componentes desse campo, de todos os campos aqui, que estão na direção Y. Então eu projeto esse campo na direção Y. Então eu vou ter como resultado essa projeção aqui. Essa projeção vamos chamar aqui de dy. Então essa é a minha projeção. Tá? Perceba aí que esse ângulo θ que ele faz aqui é o mesmo ângulo θ aqui. Tá? Eu vou tirar aqui esse R do caminho, para não atrapalhar aqui a visualização. Então tá aí. Então aquele ângulo θ é o mesmo. Né? Tá, para encontrar esse ângulo θ aqui, é fácil. Eu sei que esse tamanho aqui, desse triângulo, que se forma com a barra, e com o eixo Y, esse tamanho aqui é R. Certo? E o que é essa base aqui do triângulo, esse cateto aqui? Esse cateto aqui é a distância x que essa carga está do ponto zero aqui, né, onde a gente tem a origem do sistema coordenado aí. Tá? Então a gente tem esse triângulo aqui, θ, R e aqui x, que é a posição da carga. Tá. Portanto, a distância aqui da carga até o ponto onde eu quero o campo elétrico é o quê? É essa hipotenusa. Então é x², vamos colocar r² mais x². Ok. E além disso, esse ângulo aqui eu uso para o quê? Para encontrar a minha projeção dy. Por quê? Porque dy é igual ao módulo ali de dE vezes cosseno de θ. Certo? É a projeção
no cateto adjacente ao ângulo, então é cosseno. Ok, então eu já tenho vários elementos aí, eu posso escrever aqui que dy é igual a de cosseno θ, tá? Então, dy é igual a de vezes, quem é cosseno θ? Cosseno θ é cateto adjacente, portanto, R, sobre a hipotenusa. Ou pode olhar nesse triângulo aqui. Cateto adjacente, R, sobre hipotenusa. Raiz quadrada de R quadrado mais x quadrado. Então, R sobre raiz de R ao quadrado mais x ao quadrado. Muito bem. Então, antes de integrar, eu preciso saber quem é dy. Né? dy, eu só preciso completar quem é o dE. Então, dE é o campo elétrico devido a uma carga pontual. Isso aqui é uma carga pontual. Se é uma carga pontual, eu tenho a distância ao ponto onde eu quero o campo elétrico, basta aplicar a equação do campo elétrico para uma carga pontual. Então, vamos colocar aqui. É a carga, nesse caso é uma carga dQ, sobre 4π ε0, e aqui vem a distância da carga até o ponto ao quadrado. A distância é aquela raiz, né? É isso aqui, essa hipotenusa aqui. Então, é raiz quadrada de r ao quadrado mais x quadrado, só que é a distância ao quadrado. Então, é isso aqui ao quadrado. E é isso aí. Aí, aqui por fora, vem o termo que veio do cosseno de θ. Ok? Então, só organizando essa equação aqui, fica dy é igual a r dq sobre 4π ε0 r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Veja aqui que, multiplicando isso aqui, é o que? R ao quadrado mais x ao quadrado vezes a raiz é o que? R ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Meio mais 1 é 3 meios. Então, daí que veio essa resposta ali. Tá, então eu tenho já preparado aí o que? O meu campo infinitesimal. Muito bem. Só que esse aí é o campo devido ao que? Somente a essa carga, a uma carga aqui, infinitesimal dq. O que eu preciso agora? Eu preciso somar a contribuição na direção y ali, nesse ponto, para todas as cargas infinitesimais por toda essa barra aqui. Certo? Então, eu vou integrar em dq. Certo? Então, eu vou integrar aqui em dq. E daí eu vou ter o campo total lá. Então, seria a mesma coisa. Então, eu integro desse lado aqui, integro do outro lado. Integro desse lado, eu tenho o campo total em EY. Integro do outro lado. Vamos deixar só dentro da integral aquilo que... Bom, vamos colocar tudo aqui. A gente já discute. Então, fica R dq sobre 4π ε0 r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Agora observe o seguinte. Esse r é constante, não é? Ele é a distância da barra, até o ponto P. Tá? Então, esse aqui é o r. Tá, então isso é constante, isso pode sair da integral. 4π ε0, obviamente, é uma constante, então também pode sair. Mas esse termo aqui pode sair? Esse termo não pode sair. Por que que não? Porque ele não é constante. Em outro caso, aquele do caso do anel carregado, onde a gente resolveu, e um termo semelhante a esse aqui podia sair da integral, mas esse não pode. Naquele caso, o termo era constante. Esse termo não é constante. Por quê?
porque ele depende de x, certo? Observa aqui que esse x ele não é constante dependendo da posição da carga infinitesimal que a gente está olhando. Essa carga infinitesimal aqui vai ter um x. Uma carga infinitesimal aqui vai ter outro x, um x menor. E assim por diante. Então a gente não pode considerar aquele termo lá constante, ele não pode sair da integral. Então a integral, na verdade, fica assim: r sobre 4π epsilon 0 integral de dq sobre r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Eu esqueci aqui de colocar quais são os limites de integração, né? A gente está integrando aqui em dq, tá? Nesse caso aqui é o que? Indo numa carga zero, nula, até a carga total q. A gente está usando a mesma letra aqui, mas não tem problema. Então, indo de zero até q. Muito bem. Mas como é que eu modifico essa integral aqui para levar em conta que o x está variando? Basta você olhar o seguinte. Quem é dq, na verdade? Ele é a quantidade de carga que está naquela posição ali. Muito bem. Mas quanto é essa carga? Lembra que eu falei que a carga Q foi distribuída num comprimento L? Portanto, a gente vai ter uma certa quantidade de carga por comprimento, né? Isso aqui dá a unidade assim, coulomb por metro. Então eu tenho tanto coulomb por metro. Por exemplo, se eu tiver 1 coulomb por metro de barra, então, exemplo aqui, se eu tivesse 1 coulomb por metro de barra, portanto 2 metros de barra teriam 2 coulombs, 5 metros de barra teriam 5 coulombs, e assim por diante. Aqui, claro, não vai ser 1 coulomb por metro. A gente tem que calcular usando essa quantidade aqui de coulombs e esse comprimento aqui. Ok. Vamos dar um nome aqui para isso aqui. Isso aqui é a densidade de carga. Densidade linear de carga. Por quê? Porque a gente distribuiu carga sobre uma linha, uma barra. Tá? Então tá. Então eu tenho essa quantidade de barra. Desculpa, essa quantidade de carga por metro. Então basta eu saber quantos metros eu estou olhando para saber quanto de carga tem ali. Ok? Qual é esse comprimento aqui? Esse comprimento é um comprimento infinitesimal em x. Portanto, ele é um comprimento dx. Então, essa carga aqui, quanto de carga eu tenho ali? Se eu tenho, vamos colocar aqui embaixo, então, essas informações. Vamos colocar aqui a quantidade de carga, então a densidade linear de carga, vamos chamar de lambda, é quanto? É a carga dividido pelo comprimento da barra. Muito bem. Portanto, dq é igual ao quê? Lambda vezes dx. Tá? Observa aqui que lambda vai ser o quê? Coulomb por metro. E dx é em quê? É em metro. Então, corta metro com metro, obviamente eu vou ter o quê? Uma unidade de carga, coulomb. Então, tá certo. Então, dq ali é uma quantidade de carga. Muito bem, então, substituindo ali na equação, o que a gente vai ter? EY é igual a R sobre 4π epsilon 0 integral de que? Agora não é mais dq, é lambda dx sobre r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a
3/2. E qual é o nosso limite de integração? Agora integrando em dx, então você vai sair dessa ponta da barra e ir até a outra ponta da barra. E vai somando a carga até dar o quê? Uma carga total Q. Né? Então, no comprimento aqui, como a gente colocou isso aqui centrado em 0, essa ponta está em menos L sobre 2. E a outra ponta em L sobre 2. A gente dividiu a barra em duas. Então, eu venho aqui, coloca menos L sobre 2 até L sobre 2. Okay? E a gente pode ainda reorganizar aqui e colocar o lambda para fora, porque ele também é uma constante. 4π ε0 integral de dx sobre r ao quadrado mais x ao quadrado 3/2. Então tá aí, nosso problema está formulado agora. A gente tem que resolver essa integral e daí a gente tem o campo ali na direção y. Ok? Muito bem, eu não vou resolver aqui a integral, eu resolvo a integral em outro vídeo, que também está colocado aqui junto com essa aula. Tá? Quem quiser ver a solução dessa integral aqui, pode consultar esse outro vídeo. Aqui eu vou usar só, como se fosse uma tabela, a solução desse outro vídeo. Tá? Então nesse outro vídeo lá eu mostro que a solução de uma integral desse tipo, integral de dx sobre a raiz de 3/2 de uma constante ao quadrado mais x ao quadrado, tem essa cara aqui. Ok? Então essa é a solução ali daquela integral. Basta a gente adaptar, a única coisa que muda aqui é que a gente tem essa constante por fora e a gente tem, claro, os limites de integração, né? E, além disso, a nossa constante aqui dentro se chama R e não A. Então, basta mudar isso aí e está tudo certo. Ok? Então, aqui vai ficar EY igual R lambda sobre 4π ε0 vezes a solução agora naqueles limites de integração. Então, fica x sobre a nossa constante é r, então fica r ao quadrado, x ao quadrado, vamos colocar como está lá, ao contrário aqui, fica r ao quadrado mais x ao quadrado, e eu não preciso colocar essa constante de integração aqui, porque é uma integral definida, então é menos L sobre 2 até L sobre 2, basta aplicar nesse limite ali. Ok, então aplicando no limite, EY R lambda sobre 4π é ε0. Então x vale L sobre 2, R ao quadrado, raiz de R ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4, menos, só que aqui é menos L sobre 2, sobre R ao quadrado, mesma raiz, né? R ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Menos ao quadrado ali dá mais. Ok. Então veja que é o mesmo termo repetido duas vezes aqui, né? Aqui é menos com menos a mais, então vai somar aí a mesma coisa que multiplicar por 2. Então L sobre 2 fica L. Então fica EY igual a R lambda L sobre 4π ε0. Agora aquele termo, r ao quadrado, raiz de r ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Ok? Então essa aqui é a solução. Esse aí é o campo elétrico total na direção y para um problema daquele tipo. Então duas coisas aqui, basta a gente substituir aqueles valores aqui, que a gente vai ter o campo específico ali no nosso problema. Só uma coisa aqui antes, quem é esse termo aqui? Lambda vezes L. É a densidade de carga na barra vezes o comprimento da barra. Então isso aqui é a carga total. Carga total Q. Lembra
O lambda foi definido como a carga dividido pelo comprimento da barra. Portanto, a carga é igual a lambda L. Né? Então, só vamos colocar isso aqui, porque é o valor que a gente tem ali. Fica RQ sobre 4π ε0 r ao quadrado raiz de r ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Além disso, dá para simplificar aqui. Esse R pode cortar, então fica Q sobre 4π ε0 R vezes esse termo aqui. Agora, você não acha que isso aqui está suspeitamente parecido com o campo elétrico de uma carga pontual? Q sobre 4π ε0, tem um R aqui. Aqui, apesar desse termo aqui tem um R ao quadrado dentro de uma raiz. Se eu estiver sozinho, daria R vezes R ao quadrado. Volto para uma equação do quê? De uma carga pontual. Esse é um caso real quando a gente olha o seguinte problema. Lembra que aquilo ali é uma barra e eu estou olhando o campo em um ponto aqui. Certo? Agora, e se esse ponto estiver muito distante da barra? Nesse caso, o que eu estou dizendo é que esse comprimento aqui, R, vai ser muito maior do que o quê? Que o comprimento L. Não é? Se eu estou olhando muito longe, o que eu estou vendo, na verdade, é uma coisa assim. Eu estou olhando muito longe, então a barra é pequenininha, isso aqui é L. E eu estou olhando muito longe, então o comprimento aqui é R. Então vamos colocar aqui que R muito maior do que L. Se R é muito maior do que L, então aquela raiz ali, R ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, imagina aqui que eu estou colocando um número muito grande aqui e elevando ele ao quadrado. Aqui eu estou colocando um número pequeno, elevando ao quadrado e ainda dividindo por 4. Né? Lembra que número grande, por exemplo, 10 ao quadrado, vai dar 100. Né? Agora, um número muito pequeno, vamos colocar aqui 1 centímetro, então 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. Isso aqui dá 10 a menos 4. Ou seja, menor ainda. Né? Então, nesses casos aí, quando eu estou olhando muito longe, o que acontece aqui com essa raiz? Esse termo aqui prevalece. R ao quadrado prevalece. Isso aqui tende ao quê? A uma raiz de R ao quadrado, ou seja, R. Então, quando R for muito maior do que L, o campo na direção Y se resume ao quê? A uma carga pontual. 4π ε0 R ao quadrado. Esse é o R que saiu daqui, vezes esse R ao quadrado. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir ali os valores na equação que a gente encontrou. Vamos usar essa aqui. Não aquela de muito distante, né? Vamos usar essa aqui que já tem a carga ali e tem esse termo aqui, tá? Porque a gente não está olhando muito longe da barra. Ok. Deixa eu ajustar aqui para eu ver os valores. EY igual a o resultado deu, jogando na calculadora, 12,4 newtons por coulomb. Então esse aqui é quem? O módulo do campo elétrico na direção Y. Ele também quer o quê? A direção e o sentido, mas a gente acabou de falar, né? A direção é qual?
direção dos y positivo. Então esse campo está nessa direção aqui. Esse é o EY. Okay? Você pode reescrever vetorialmente, se ele quiser, ou você pode dizer que esse campo está em 90 graus com o eixo dos x positivos. Se ele quiser isso aqui em notação de vetor, notação de vetores unitários, então basta lembrar que o vetor unitário que está na direção y é o vetor j. Então você pode reescrever assim. O campo total, vetor, é o que? EY na direção j. Ou seja, 12,4 newtons por coulomb na direção j positivo. E essa é a resposta final. Ok, galera? Então, eu fiz o exercício... Qual que é esse aqui mesmo? Esse é o exercício 32. Então, fica para vocês fazerem o exercício 33. Ok? Então, façam o 33. Ok? Usando as mesmas técnicas que eu usei aqui. Beleza, galera? Abraço, então. Se cuidem e até mais.